Olá, seja bem-vindo ao meu canal Táticas Defensivas. Meu nome é Alcides Miranda e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre princípios e fundamentos da defesa pessoal. Esse é um assunto que certamente é a base, é o esqueleto de todo o sistema de defesa pessoal que uma pessoa que queira aprender a se defender precisa entender mais ou menos esses fundamentos que eu vou explicar para vocês agora e princípios. Muito bem, quero começar com alguns acrônimos que são siglas de algumas que são muito importantes vocês memorizarem isso, porque por trás dessas pequenas siglas nós temos assim um ensinamento muito importante. Então a primeira que eu quero passar para vocês é o ciclo ou então o procedimento ODA, que é observar, orientar, decidir e agir. Então esse procedimento é um procedimento muito antigo. Você primeiro observa as coisas, se orienta do que está acontecendo, decide e age. Mas existe um outro, que eu acho que é mais simples, que é o IDA. Eu acho que é mais fácil, em vez de guardar o ODA, você lembrar do IDA. O IDA é o seguinte: identificar, decidir e agir. Então, você tem que lembrar disso, o IDA. Então, você vai sempre identificar o que está acontecendo ao seu redor. Vamos falar sobre isso com mais detalhes para frente aqui. Mas você tem que identificar tudo que está ocorrendo ao seu redor, decidir, tomar uma decisão, que às vezes pode demorar frações de segundo, e agir. Então, esse é o IDA. Outro acrônimo importante para se guardar, nós percebemos, infelizmente, que às vezes pessoas que tentam reagir em situações de rua, que são abordadas, são agredidas, ou mesmo são às vezes assaltadas e vão reagir a um tipo de ação criminosa, por exemplo, e às vezes não alcançam sucesso. Acontece às vezes uma tragédia. Por quê? Em grande parte. Porque não treinam, não tem treinamento apropriado para isso. Mas essas pessoas, na cabeça delas, elas acreditam nesse acrônimo que eu vou falar para vocês agora, que é o famoso NHS. O NHS é o na hora sai. Então o sujeito acredita que ele não treina para aquele tipo de situação, mas se um dia acontecer, ele usa o NHS e consegue improvisar, né? Que é o na hora sai e não sai. Claro que não vai sair. E não saindo, o que acontece? O resultado vai ser realmente, não vai dar certo, a coisa vai falhar. Porque você tem que estar sempre, se uma pessoa super treinada para esse tipo de situação, às vezes pode cometer erros, imagina alguém que não tem a menor noção do que fazer e na hora vai tentar improvisar. Então, realmente é muito complicado. Agora, tem dois princípios, ou dois, vamos chamar assim, de acrônimos. Um não é bem um acrônimo, é um princípio que é fundamental, que vocês têm que entender, que é muito importante, que é o princípio dos 3 Es. Então, o princípio dos 3 Es é fundamental para quem quer aprender a se defender. Então, o primeiro E é evitar. Então, primeiro você sempre tenta evitar as situações perigosas, desagradáveis. E quando eu falo perigosas, não é só com relação à agressão, não. Perigosa com relação a tudo. Então, você entrou num lugar de um incêndio, né, um acidente de trânsito na estrada. Então, você está na estrada, então você percebendo alguma coisa diferente. Então, essa é a ideia de percepção, de evitar. Primeiro E. Segundo E, escapar. Então você percebeu uma situação perigosa, que pode ser não só uma situação de agressão, mas uma situação mesmo que eu estou falando, você está na estrada, vê um carro vindo em alta velocidade, meio torto, vindo meio zigue-zagueando. Você abre e deixa ele passar. Ou um caminhão que vem em alta velocidade. Quer dizer, esse tipo de atitude é a atitude de evitar e escapar. Então você vai usar isso para tudo na sua vida, especialmente para as coisas perigosas e desagradáveis. Então primeiro você evita, o primeiro E. Segundo E, você escapa. E o terceiro e último E, que se não tiver jeito de resolver, você vai ter que ir para o terceiro E, que é o pior de todos, é o mais difícil, que é o enfrentar. Você vai ter que enfrentar a situação. E para enfrentar, você tem que ter treinamento apropriado para poder fazer isso. Se você não tiver um treinamento apropriado, você não vai ter condições de enfrentar. Vai tentar, mas tudo leva a crer que não vai dar certo, salvo o milagre. Mas se não for isso, a chance de sucesso é muito pequena. Então, lembre-se dessa regra importantíssima da defesa pessoal. A regra dos 3 Es. Primeiro E, evitar. Segundo E, escapar. Terceiro E, enfrentar. E além disso, tem mais um acrônimo muito importante, que eu sempre digo para os meus alunos, nos meus cursos, eu falo, senhores, se você não trouxer com você o chá, se você não tiver chá com você, você não vai ter sucesso. Porque traga sempre o chá com você, ande com o chá junto com você. Então, o que é o chá? O C do chá é o conhecimento. Você tem que ter conhecimento daquilo que você está fazendo e daquilo que você vai fazer. Então, o conhecimento, no caso da defesa pessoal, é o treinamento adequado para esse fim.
Então você treinou especificamente com pessoas que tinham capacidade para te ensinar como se defender em situações reais, no mundo real. Então você treinou esse treinamento, aprendeu a técnica. Muito bem, esse é o C do chá. Depois nós temos o H. O H é a habilidade. O que é a habilidade? A habilidade é um conhecimento que você treinou exaustivamente. Você treinou aquele conhecimento que você aprendeu, aquela técnica e tática e várias outras coisas juntas, tão exaustivamente que esse conhecimento se torna parte integrante de você mesmo. Você já não pensa mais para fazer. É o famoso piloto automático, o reflexo condicionado. Você faz as coisas sem pensar. Se a situação surgir, você vai fazer o que tiver que ser feito sem pensar, porque você foi muito treinado para aquilo. Então isso chama-se habilidade. Você ganhou uma habilidade nova. E o A do chá é a atitude. Então você tem que ter atitude. A atitude é o quê? É que na hora que você precisar usar o conhecimento que você adquiriu, a habilidade que você desenvolveu, você não vai hesitar. Você não pode hesitar. Tem coisas na vida que são frações de segundo. A diferença entre dar certo e não dar certo é uma fração de segundo. Entre a vida e a morte é uma fração de segundo. Então você vai ter que decidir isso quase instantaneamente. Então essa é a atitude que você precisa ter. Então esse acrônimo chá, não se esqueça disso. Sem chá você não vai chegar em lugar nenhum. E isso vai ajudar você a uma técnica mnemônica de você guardar alguns conceitos importantes, alguns princípios importantes, usando essas palavrinhas, como eu falei. Primeiro o ODA, observar, orientar, decidir e agir. Depois o IDA, identificar, decidir e agir. Depois o NHS, que não é para ser usado nunca, que é o na hora sai e não sai. É por causa disso que as pessoas se dão mal, tá? Quando vão fazer coisas improvisadas. O princípio dos 3 E's. Primeiro E, evitar. Segundo E, escapar. Terceiro E, enfrentar, que é importantíssimo. E o princípio do chá. Tenha sempre chá com você. Traga o chá com você. Então, primeiro, o C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. Então, isso são alguns princípios elementares básicos que são fundamentais para que vocês tenham condições de se defender. Nos Estados Unidos, por exemplo, um princípio muito usado, inclusive do meio militar, que eles gostam de usar, um acrônimo deles, por exemplo, é o KISS. KISS igual a beijo. K-I-S-S. Então lá, por exemplo, nos meios militares, até nos meios policiais, eles usam muito o KISS. O que é o KISS em inglês? Keep it simple, stupid. Mantenha as coisas simples, seu estúpido. Entendeu? Então, é uma técnica de acrônimo, né, nos Estados Unidos, em inglês, que para você manter sempre as coisas o mais simples possível. Quer que funcione bem? Mantenha a coisa simples. E aproveitando esse gancho de manter as coisas simples, na hora que você tiver realmente que se defender numa situação crítica, procure sempre técnicas simples. Ah, mas no filme é tão bacana ver os atores lá fazendo aquelas técnicas mirabolantes, em demonstrações, é tão bacana ver. Isso é lindo para ver em filme, para ver em demonstração. Mas na real, no mundo real, nas situações reais, a simplicidade é igual à genialidade. Quanto mais simples for a técnica, mais genial ela é. Então, não queira florear, não queira sofisticar. Faça o que tiver que ser feito o mais simples possível, o mais objetivamente possível, e tudo leva a crer que vai dar certo. Agora, às vezes, tentando incrementar demais, não, vou incrementar, tentar fazer mais sofisticado, a tendência é que dê errado. Um princípio muito básico também, que também a gente pode usar aqui nos nossos princípios, é melhor prevenir do que remediar. Velho ditado popular, e é de grande sabedoria. Então, tudo que você puder prevenir antes é melhor do que depois tentar remediar, tentar achar uma solução depois. Por melhor que seja a solução depois, é sempre uma forma de consertar o que deu errado. Então, não tente consertar o que deu errado, o negócio é evitar que a coisa ocorra. Então, nesse caso de se defender, é melhor não deixar que ocorra a agressão ou o atentado contra a sua integridade física, do que tentar depois fazer alguma coisa para tentar, por melhor que seja a sua reação, sempre vai haver algum tipo de consequência. Se você for atingido, é péssimo para você. E se você machucar mesmo alguém que mereça, porque ele te agrediu injustamente, você sempre vai acabar machucando uma pessoa. E o objetivo aqui, veja só, esses vídeos todos não têm objetivo nenhum de estimular a violência, de estimular a agressividade em ninguém. O objetivo aqui é orientar as pessoas de bem, pessoas que são pessoas da paz,
pessoas de boa índole, a terem uma chance de se defenderem contra as pessoas que queiram nos agredir. Então você tem que estar preparado, caso uma pessoa dessa venha fazer uma maldade com você, alguma coisa do tipo, você tem que estar preparado para se defender. Entendeu? Mas o objetivo não é estimular ninguém a ser agressivo e muito menos violento, mas sim ter uma chance apenas de poder se opor a esse tipo de ação agressiva. Muito bem. Outra coisa importante que vocês devem se lembrar é o seguinte: nas situações de rua, quando você vai ser atacado ou agredido injustamente, claro, o que acontece é o seguinte: não existe medalha de prata, não tem vice-campeonato na rua. Na rua não tem vice-campeonato. Então, o sujeito vem te agredir, ou vários indivíduos vêm te agredir, e você fala, não, eu consegui fazer o negócio, mas acabei sendo atingido, me deram um tiro, me deram uma facada, levei uma paulada na cabeça. Então, o vice-campeonato, nesse caso, ou é o hospital, ou, pior do que isso, pode ser no final, pode ser no necrotério. Então, pense o seguinte: nesse tipo de ação não pode haver falhas. Você não pode falhar. Se você decidir agir, se defendendo de uma agressão, você tem que ter a convicção que você vai ter sucesso, que você vai fazer o seu melhor para ter sucesso. Você não pode se dar o luxo de falhar nesse tipo de ação. E quem é profissional ainda disso, no caso, policiais, os militares, seguranças de todos os níveis, indivíduos que trabalham com isso, que têm que evitar o resultado, eles têm que evitar o resultado, que alguém inocente se fira e que eles mesmos sejam atingidos e feridos. Essas pessoas, então, têm que ser mais treinadas ainda, por quê? Porque eles não podem falhar. Não podem falhar. Então, o sujeito tem que treinar exaustivamente para que não possa falhar. Então, lembre-se disso. Você vai treinar o suficiente para aprender as técnicas adequadas, com muita simplicidade, e o seu objetivo é o quê? Neutralizar a ameaça e voltar para sua família. Então, basicamente, lembrando mais um detalhe muito importante. Lembrem-se que nas ruas, nas agressões de rua, quando as ruas são selvas. É uma selva. E existe uma regra básica na rua, que não existe regra nenhuma. Então, a regra é que não tem regra. Então, caso você seja atacado na rua, não é igual à academia, onde existem regras no ambiente controlado. A rua não é controlado. Então, você pode ser atacado de surpresa, será atacado geralmente de surpresa, por múltiplos atacantes, é o famoso 10 contra 1, vários contra você, estarão armados, baixa luminosidade. Então, tudo vai estar desfavorável. Geralmente, a situação vai estar extremamente desfavorável. Então, o que você pode esperar da rua, nas situações de rua, é sempre o quê? Espere sempre o inesperado. Aquilo que é inesperado é o que você deve esperar, que é a surpresa, algo que você realmente não estava esperando e que pode ser muito perigoso. Então você tem que estar com o seu radar ligado o tempo todo. Falaremos disso mais para frente com mais detalhes. Então, agora, nesse momento, o importante é que você mantenha o seu radar ligado com força total, para que você possa prever essas situações antes que elas aconteçam. Muito bem. Outra coisa muito importante, isso que eu vou falar agora é fundamental para vocês. É uma regra básica da sobrevivência. Lembre-se o seguinte: olhe sempre para as mãos do indivíduo suspeito. Você está vendo uma pessoa suspeita vindo na sua direção. Não adianta você olhar para a cara dele. Se ele é bem encarado, mal encarado, isso não faz diferença. Olhe para as mãos, porque são as mãos que matam, as mãos que agridem, as mãos que usam armas. Ninguém atira com o pé, ninguém dá facada com o pé, paulada com o pé. Apesar de ter pessoas que chutam muito bem, que o chute é quase uma paulada. Mas não é o caso. São as mãos que são perigosas. As mãos que sacam armas. A mão que pode sacar um revólver, uma pistola, uma faca, um bastão, uma garrafa quebrada, uma arma improvisada. Então são as mãos. Então mantenha sempre o seu contato nas mãos do agressor, nas mãos do suspeito que está vindo na sua direção. Veja as mãos dele, né? E também veja ao redor da cintura, se ele tem algum volume, alguma coisa que chame a atenção. Então fique sempre atento a isso, porque lembre-se que são as mãos que agridem e são as mãos que matam. Então não adianta você olhar para a cara do sujeito e falar, poxa, é mal encarado. Pode ser, ter uma cara mal encarada e o cara ser um ótimo caráter. O outro que pode estar passando perto de você pode ter uma cara de anjo e ser um psicopata que vem para te agredir. Então não se atente à fisionomia, ao rosto, porque isso não quer dizer nada. Quem vê cara não vê coração. Velho ditado popular também, que muito sábio. Então quem vê cara não vê coração. Olhe para as mãos. Preste atenção nas mãos das pessoas suspeitas. E também ao redor da cintura. Geralmente na cintura, que é onde o indivíduo vai estar portando algum objeto, alguma arma. Então fique de olho nas mãos dele e ao redor da cintura. Muito bem. Então,
É o que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje. Se você gostou das informações que eu te passei, curta o meu vídeo, compartilhe com seus amigos que gostam desse assunto, comente, fique à vontade de comentar se você gostou, não gostou, quiser fazer uma pergunta. Se inscreva no meu canal, por favor, faça a sua inscrição no meu canal. Fique com Deus e nos vemos num próximo vídeo.